capítulo de número 13, carta de Paulo a Romanos, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero falar hoje, nessa noite, sobre a rede por onde flui a autoridade. Amém? Existe uma rede por onde flui a autoridade. E eu acredito que a igreja hoje precisa restaurar esse padrão de autoridade. Nós estamos vivendo num tempo onde não só a sociedade tem vivido a degradação, mas também a igreja também. Porque a igreja hoje, querendo ou não, ela é fruto da sociedade, do ambiente que nós vivemos, seja cultural ou social. E quando nós vamos estabelecer alguns princípios dentro da casa de Deus, nós precisamos quebrar alguns conceitos e restaurar alguns valores, para que possamos então fluir dentro do propósito de Deus para nós. Amém? Romanos capítulo 13, se você puder ficar em pé mais um minutinho. Se tiver alguém perto de você que não tem uma Bíblia, oferece carona para o irmão. Capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para o terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Porém ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, entendendo sempre isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Amém? Até aí, querido, pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele começa esse texto dizendo que não há autoridade que não seja constituída por Deus, e toda autoridade que há, ela foi constituída por Deus. E no versículo 2 ele diz que quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Paulo fala sobre o efeito pelo qual muitas pessoas estão passando hoje por falta de submissão e honra sobre a autoridade que foi constituída por Deus. E aqui ele está falando sobre todos os tipos de autoridades. Por isso ele diz: a quem deveis, dai a cada um tributo, ou quem é tributo, tributo; quem é imposto, imposto; quem é temor, temor; quem é honra. Ele está falando de todo tipo de autoridade, seja social ou seja espiritual. E ele está dizendo que quem resiste a essas autoridades está resistindo ao próprio Deus, porque foi Deus que constituiu essas autoridades, mesmo que essas autoridades não sejam
ligadas à igreja em si, mas existe uma autoridade que funciona por liberdade de Deus sobre a humanidade. Deus deu essa autoridade ao homem, ao ser humano. E Ele está falando agora sobre todo tipo de autoridade. E nós estamos vivendo num tempo, irmãos, onde o respeito e o temor em relação a esse assunto já não existe mais. Quanto mais o tempo passa, nós percebemos a degradação da sociedade em todos os níveis sociais e níveis culturais. A perda dos valores vai se perdendo cada vez mais conforme o passar do tempo. Antigamente você não via filmes na televisão, seriados de TV onde as pessoas falam palavrões. Hoje é muito natural você assistir um filme com palavrões, palavras de baixo calão e cenas sensuais. Antigamente não se mostrava uma mulher nua na televisão. Hoje é muito natural você ver uma mulher nua na televisão, até nos comerciais. Antigamente uma criança de 12 anos brincava de boneca, brincava de carrinho. Hoje uma criança de 12 anos já é mãe, já sabe o que é sexo. Antigamente as pessoas costumavam honrar a sua palavra. Tem até um ditado que diz: a minha palavra é como um contrato assinado. Isso funcionava antigamente. Hoje não funciona mais. Hoje você tem que fazer um contrato mesmo. Hoje você tem que desconfiar. Por quê? Porque infelizmente a degradação da sociedade e da integridade, a perda dos valores vão se perdendo cada dia mais. Antigamente as pessoas cumprimentavam os desconhecidos nas ruas. É ou não é, irmão? Não sei como que é aqui em Bauru. Lá em São Paulo, se você cumprimentar alguém que você não conhece, é perigoso você arrumar briga. Você falar bom dia, o cara vai olhar para tua cara e vai dizer: quem é? O que você quer? Te conheço? Então não funciona. Mas antigamente isso funcionava. Antigamente os professores, eles tinham autoridade para repreender o aluno. E aqueles que são mais velhos vão saber disso, né? Isso não é do meu tempo, isso aqui é antes de mim. O professor tinha autoridade para dar uma reguada na mão do aluno, falar: põe a mão, e batia na mão. Quem já passou? Deixa eu ver os irmãos que viveram esse tempo aí. Olha aí, não estou mentindo, gente. O professor podia dar no aluno uma reguada na mão dele, como castigo, como repreensão. Hoje, irmão, se o professor confrontar o aluno com palavras, ele está correndo o risco de ser processado e de perder o emprego. Eu vou mais longe. Hoje um pai de família, se ele resolve dar surra num filho ou numa filha que cometeu alguma coisa errada, ele corre o risco de ser denunciado pela própria filha ou pelo próprio filho e ser preso por conta de violência infantil. A degradação da ética e da moral no ser humano hoje está evidente, e a quebra desse princípio de autoridade vai aumentando a cada dia. A questão de honrar e de respeitar uma autoridade, irmãos, é uma das áreas mais afetadas hoje na sociedade. E isso também tem tocado a igreja nos nossos dias de hoje. Porque a igreja, querendo ou não, ela existe desse mesmo contexto social que nós estamos vivendo hoje. Por isso que em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com esse mundo, não sedes conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformados aqui significa tomar a forma. Não sedes conformados, não tome a mesma forma que o mundo está tomando. Nós precisamos tomar a forma do céu e não a forma da terra.
Precisamos renovar o nosso entendimento nos princípios de Deus, se realmente nós queremos fazer a vontade de Deus e servir como liderança, como homens e mulheres de Deus que apontam o caminho nesses dias. Eu espero, irmão, que através dessa mensagem eu possa construir hoje um princípio sobre a autoridade que foi ordenada e constituída por Deus. A igreja precisa andar dentro dos valores da palavra de Deus, se nós queremos realmente honrar a Deus. E nós precisamos urgentemente de uma reforma ministerial, restabelecer esses valores sobre a palavra de Deus, para nos tornarmos uma igreja eficaz. Eu não posso mais pregar uma mensagem de autoajuda para a igreja. Nós precisamos mesmo é da ajuda do alto, para absorver o peso que a palavra de Deus tem. Não dá mais, irmão, para ficar alisando as pessoas com mensagenzinha preparada, mensagenzinha pronta, para que você saia da igreja animado e feliz com o pregador, contente com a vida. Não, nós precisamos discernir o que realmente Deus tem para nós e absorver a palavra de Deus, como João lá em Apocalipse. Aleluia! João em Apocalipse recebeu do anjo o livrinho e disse: come o livrinho, na sua boca será doce como mel, mas no seu ventre será amargo. Por que vai ser amargo no ventre? Porque importa que profetizes a nações, povos e línguas. É isso que a palavra de Deus tem que promover dentro da gente. Um incômodo, que o seu ventre acerte, que dentro de você crie um incômodo, porque enquanto você não manifestar a palavra pela qual nós estamos absorvendo hoje, irmãos, se trata de viver a palavra de Deus, não só de ouvir, de ser ouvinte, mas praticantes da palavra do Senhor. Aleluia! E cá para nós, queridos, esse evangelho mimimi que nós estamos vendo hoje, eu vou dizer para você, 90% hoje da igreja brasileira está caminhando nessa vertente. E muita gente diz: pastor, a sua visão, primeiro, não é minha. Essa nova visão, segundo, não é nova. Está na Bíblia, sempre esteve lá. Mas com a perda dos valores na sociedade, perceba, houve também a perda dos valores na igreja. Porque a igreja está se adaptando ao sistema cultural. A igreja está se adaptando ao sistema social. E nós não temos que nos associar, irmãos. A igreja não pode ser uma civilização. Nós não somos civilizados. O que é ser civilizado? É aderir à prática da civilização. Nós não somos civilizados. Nós devemos ser um povo diferente, um povo radical, um povo que existe um diferencial notado através da sua vivência, através do seu testemunho, através do seu comportamento. Hoje você vê um padrão de um pastor, de um líder. Tem gente que não quer mais vender para crente, irmão. Tem gente que não quer mais vender para pastor. Quantas almas nós estamos restaurando? Eu sou pastor de igreja também, meu querido. Sou pastor de igreja. Quantas almas nós recebemos lá na nossa igreja? Pessoas dizendo: pastor, eu não acreditava mais em liderança. Por quê, irmão? Porque eu fui frustrado assim, assim, assim. Eu fui decepcionado assim, assim, assim. Eu fui lesado por homens que se diziam homens de Deus. Eu fui enganado por homens que se diziam homens de Deus. Eu estou tentando mostrar para você que existe uma coisa muito natural tomando conta da igreja. É a cultura do ambiente que nós estamos inseridos. Nós temos uma casa de recuperação para drogados lá em Juquitiba, em São Paulo. Trabalhamos com pessoas que são ex-dependentes. Nós tiramos das ruas, que moram nas ruas de São Paulo, nós tiramos aqueles que querem sair das drogas e levamos para a casa de recuperação. E esses dias um advogado, crente, pastor, me procura para dizer o seguinte: pastor Fabiano,
eu tenho uma novidade para você, e agora você vai conseguir levantar muito recurso com a Caixa de Recuperação. Eu falei: estou ouvindo. Diga. Ele disse: o negócio é o seguinte: se os meninos que estão internados lá na sua clínica não tem convênio médico, faz convênio urgente para eles. Se você vai tirar alguém da rua, tira o documento primeiro, faz um convênio médico e depois o senhor deixa comigo, que eu vou entrar com uma ação contra o convênio, e o convênio tem que pagar um valor, e um valor muito alto, para a clínica de recuperação, porque você tem um cliente dele internado na sua clínica. Fulano está fazendo isso, está ficando rico. Fulana vai abrir uma casa de recuperação só por causa disso. Se o senhor fizer isso, vai entrar muito dinheiro na casa de recuperação. Meu querido, você não está entendendo. Pastor, ele era pastor. Como é que alguém tem a coragem de apresentar um plano tão maléfico, tão desonesto, para um pastor? Me conhecendo, irmão, sabendo o que eu prego. Vou tentar pegar leve com vocês hoje aqui, tá, irmãos? Mas se você me procurar lá no YouTube, você vai ver que eu pego pesado. Como é que alguém que ouve o que eu prego tem coragem de me apresentar uma proposta como essa? Nós vivemos num país onde a hipocrisia é natural, onde se veste uma roupa de aparência, onde se fala de uma coisa que não se vive, que não se pratica. E os líderes de hoje têm essa consciência. Então o líder, para ouvir outro líder, ele já saca assim, ele já fica sacando: esse cara está falando é só estratégia, o que ele está falando é só para agradar, o que ele está falando é só para manipular, o que ele está falando, eu sei que ele não pratica isso, é só para impressionar. Então a mentalidade hoje de uma liderança já é tirar a conclusão do que o outro está fazendo, porque nós julgamos os outros por aquilo que nós somos. A base para você julgar alguém é você mesmo. Até quando você está julgando mesmo, que você está dizendo aquele cara é um fulano, é um ciclano, você está fazendo isso por você mesmo, porque a base para você julgar alguém é você. A malícia está infiltrada dentro da igreja pela cultura do ambiente que nós estamos inseridos. Por isso que nós precisamos voltar ao padrão, restaurar aquela inocência, onde também há o respeito pela autoridade, o temor pela autoridade que é constituída por Deus. Tem tanta igreja hoje sendo dividida, igreja sendo rachada, divisões, por conta da quebra da autoridade. Não, Deus me mandou. Irmãos, Deus não quebra os seus próprios princípios. Sempre que aparecer alguém dizendo Deus me mandou fazer algo que quebra um princípio que Ele mesmo estabeleceu, não foi Deus que fez. Está entendendo, querido? Aleluia. Eu não queria ser pastor presidente de igreja. Vou falar um negócio para vocês. Hoje eu congrego na segunda igreja. Eu fiz parte de apenas de uma igreja a minha vida inteira, onde eu fui batizado, onde eu fui obreiro, diácono, presbítero, pastor. Depois dessa igreja, eu fundei um ministério debaixo da ordem de Deus, de muita pressão mesmo, que eu acho que Deus quase que me empurrou para fazer isso, porque eu não queria. O meu pastor praticamente me botou para fora, falou: vai meu filho, porque o teu chamado é para lá. Te ajudo a abrir a tua igreja, você não tem, teu chamado é outro. Meu pastor me reconheceu dessa forma. E eu saí, eu falei: e agora? O homem me mandou embora, falou que me ajuda até a abrir minha igreja, mas não quero abrir igreja. Aí eu fui visitar outra igreja de um outro amigo, eu falei: vamos ver se qualquer coisa eu vou congregar lá, vou auxiliar o pastor Roberto. Quando eu cheguei na igreja do pastor Roberto olha para mim com visão de águia e começa a profetizar e dizer: eis que te digo.
acontecendo e o projeto de Deus na minha vida, e mas Jesus, eu não quero fundar a igreja, eu não quero abrir igreja. E o povo batendo na minha porta, o povo batendo, pastor, onde vai ser o culto? Eu falei, o culto nada, você volta lá, fica lá na igreja lá. Eu saí, mas você fica. Não, nós queremos ficar com você. Não, pelo amor de Deus, volta lá. E resumindo, começamos o culto na casa de uma irmã e nasceu a igreja por livre e espontânea pressão. Deus não quebra princípio de autoridade. Quem está entendendo, diga amém. Quando é Ele que está estabelecendo, as coisas fluem, querido, da maneira de Deus. Agora, qual é o conceito de autoridade na Bíblia? Vem comigo, versículo 1, ele disse: não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram constituídas por Deus. E a Bíblia diz que quem resistir à autoridade resiste ao próprio Deus. Paulo chama as autoridades no versículo 4 e no versículo 6 de ministros de Deus. E a palavra ministros aqui no original é traduzida como diácono ou garçom. A autoridade é chamada de ministro porque é exatamente isso que o Senhor ordenou para uma autoridade, que ela seja mordomo do plano celestial, do plano do Senhor. Por isso que o versículo 4 diz que ela traz a espada e é vingador para castigar quem faz o mal. Ou seja, irmãos, nós devemos olhar para a questão de autoridade em todos os níveis como um lugar de proteção e direção. Nós precisamos entender que a autoridade é alguém que foi empoderada para exercer algo que recebeu de uma autoridade maior. Isso é uma autoridade. Nós vemos a história, por exemplo, do paralítico que Jesus curou. Jesus, como homem, se intitulou Filho do Homem. Ele diz: filho, tem de bom ânimo. Versículo 2 de Mateus 9: perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre eles: esse homem diz blasfêmia. Pois o que é mais fácil, Jesus disse, dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma a tua cama, vai para a tua casa e anda. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, se maravilhou e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Preste atenção. Primeiro, Jesus se identifica aqui como Filho do Homem, não como Filho de Deus, mas Filho do Homem. Sabemos que na essência Ele é o Filho de Deus, Ele era o Filho de Deus, mas a autoridade que Jesus recebeu na terra foi a autoridade de homem. Por isso que Filipenses 2,6, o apóstolo Paulo diz que, tendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus, que recebeu autoridade como homem, perdoou pecados na autoridade que recebeu como homem. Deu essa mesma autoridade para os seus discípulos. Evangelho de João 20, 22, ele disse: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem retiverdes serão retidos. Por isso que no versículo 8, a multidão, vendo, se maravilhou que dera tal autoridade aos homens. Amém? Não só Jesus, mas aos homens. Por isso que Jesus é a expressão perfeita de alguém que representa uma autoridade de Deus. E mesmo que essa pessoa esteja exercendo autoridade e não esteja exercendo corretamente essa autoridade, a Bíblia diz que ainda assim nós devemos respeitar essa autoridade. E agora eu acho que vai começar o nosso confronto. João capítulo 19, versículo 10 diz:
Disse-lhe, pois, Pilatos a Jesus: não falas a mim? Sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima não lhe fosse dado. Mas aquele que entregou-me a ti tem pecado maior. Preste atenção no que Jesus disse: nenhum poder, Pilatos, você teria contra mim, se do alto não lhe fosse dado. Perceba que Jesus está respeitando a autoridade de Pilatos, um imperador romano, dizendo que foi de cima a autoridade que ele recebeu sobre Jesus. Jesus poderia ter ordenado a morte súbita de Pilatos, poderia ou não poderia? Poderia ter feito como Pedro diante de Safira e Ananias, poderia ter dado ordem aos anjos que fulminasse Pilatos e todos ali naquele momento, mas ele não fez. Ele escolheu se submeter. Por quê? Porque como homem ele se submeteu à autoridade humana. Quando vemos Jesus perdoando o pecado, nós reconhecemos que ele está representando Deus. Mas quando falamos de pessoas que são falhas, pessoas que são limitadas, pessoas que são injustas, é muito difícil nós enxergarmos dessa forma uma autoridade de Deus. Olha que interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 23 e versículo 1, uma situação que viveu o apóstolo Paulo sendo julgado. Versículo 1 diz: e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para me julgar conforme a lei, e contra a lei manda-me ferir. E os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Você vai ofender o sumo sacerdote de Deus? Você vai falar contra o sumo sacerdote de Deus? Olha a resposta de Paulo. E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal de um príncipe do seu povo. Paulo recua. Ele diz: perdão, irmãos. Ele tomou um tapa na boca, irmão. O sumo sacerdote mandou bater nele na boca, e ele foi replicar. E quando ele viu que ele não sabia que era o sumo sacerdote, ele disse: perdão. Por quê? Porque está escrito: não falarás contra um príncipe do teu povo. Paulo respeita a autoridade, que mesmo que agindo de forma injusta, ele entende um princípio de Deus, que uma autoridade não pode ser ferida, que uma autoridade não pode ser enfrentada. 1 Pedro 2,13, vai ficar bom esse negócio aqui, fica comigo, você vai gostar. 1 Pedro 2,13, olha só o que Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer o rei, quer superior, quer governantes, quer por eles enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca da ignorância dos homens insensatos. Olha só, presta atenção. Pedro está falando sobre a sujeição às autoridades, e ele está defendendo a autoridade de um rei, que mais tarde ordenaria a execução da sua própria morte. Ele está dizendo: sujeitai a ordenação humana, e não é por amor à pessoa, é por amor ao Senhor. Eu não quero me submeter, não, mas se você ama a Deus, é por amor ao Senhor que nós nos submetemos. Não é porque você gosta, irmão. Pedro está defendendo a ideia de obedecer um rei por ordenação humana, o mesmo rei
que mais tarde iria ordenar a execução da sua própria morte. Se você estudar a tradição da igreja cristã, você vai perceber que repetidamente fala que Pedro morreu durante a perseguição que foi encabeçada por Nero, um dos imperadores romanos. A nossa obrigação é nos submeter à autoridade, independente se ela nos fazem bem ou nos fazem mal. E se essa autoridade não condiz com as verdades de Deus, ela vai prestar conta com Deus. Deus vai tratar com ela. Amém, queridos? Lucas 12:48, a Bíblia diz: mas o que não soube, o que fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito lhe for dado, muito lhe pedirá. Ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Ou seja, o cara recebeu autoridade, a gente tem que respeitar, beleza. Tem que ser submisso, ok. Mas esse cara vai prestar conta para Deus, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Se você é uma autoridade, exige submissão e respeito, ok. Mas você sabe de uma coisa: Deus lhe exigirá, Ele vai prestar conta com você. Um dia estaremos diante do grande tribunal de Cristo para prestar conta pelo que tivermos feito por intermédio do corpo, bem ou mal, ok? Davi, irmãos, mesmo tendo a chance de matar Saul, ele não fez, porque ele sabia que o rei Saul era uma autoridade de Deus. E quem conhece a história do rei Saul e de Davi, sabe que Saul procurava a morte de Davi. E olha o que diz a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 26, versículo 8. Disse Abissai a Davi: Deus entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora cravá-lo com a minha lança de uma vez por terra. Disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente? Quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente? Irmão, qualquer coisa eu queria chamar Saul aqui, menos de ungido do Senhor. Saul estava desviado. Você conhece a história? Consultava a feiticeira, desobedecia a ordem de Deus, estava endemoniado. Davi tinha que tocar a harpa para os demônios saírem de Saul. E agora, nesse episódio, Davi chama esse cara de ungido do Senhor, porque o comportamento da vida de Saul não tinha nada a ver com a expressão ungido do Senhor, mas ele era ungido do Senhor. E aí ele diz no versículo 10: disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o julgará. Davi sabia que só o Senhor podia julgar o rei. Só o Senhor poderia julgar uma autoridade. Eu não toco na autoridade. Ele vai se ver com Deus. Eu não me levanto contra a autoridade. Ele vai se ver com Deus. Foi isso que Davi disse. Irmão, eu estou falando no conceito de respeito que precisa existir em relação às autoridades, independentes se elas estão fazendo justiça ou injustiça. Você está entendendo, irmão? Olha, cada um tem a igreja que quer, querido. Se você gosta daquela igreja que tem visão de saia comprida, vai para lá. Você gosta de dinheiro? Vai para lá, irmão. Vai para a igreja do tudo ou nada. Vai lá para a fogueira santa. Cada igreja, irmão, tem um padrão. Se você se enquadra em alguma, vai. Seja submisso a uma autoridade. O que não pode acontecer é você ficar num lugar onde você não concorda e não se submete. Tem gente que diz o seguinte: não, Deus não falou para mim sair. Não, tem certeza? Foi. Mas você não concorda? Não. Não, Deus me colocou aqui para tirar a capa. Irmão, que tem de gente maluca das ideias, gente confusa, que não sabe o que está falando. Não é brincadeira. Eu recebo
pessoas na nossa igreja que querem conselho, dizem, pastor, eu quero um conselho. Eu falei, cara, meu filho, sai de lá, você não concorda, não tem o que fazer, como andarão dois juntos, se não houver acordo. Se você não se submete, é melhor que você saia. Não, mas Deus não falou para mim sair, não. Deus falou para você ser fofoqueiro, contendeiro, se levantar contra a autoridade. Deus falou para você fazer problema, criar problema dentro da igreja onde você não se submete. Foi isso que Deus falou para você fazer? Porque se você não se submete, sai! Não dá para entender. Não, eu preciso de uma confirmação de Deus. Não, você precisa se converter. Ou você se converte ao ministério, ou você sai, meu filho. Não dá para andar junto se não houver aliança, se não houver concordância. Está entendendo? Não tem um problema com liberar as pessoas, não. Quer ir, meu filho? Eu te abençoo, vou sentir sua falta. A gente sente porque a gente se apega, a gente tem carinho. Amém, vai em paz. Isso também serve para você, pastor, que quer prender o cara e dizer assim, isso aí está amaldiçoado. Não amaldiçoa não, libera. Melhor um amigo longe do que um inimigo perto. Vou repetir para você gravar. Melhor um amigo longe do que um inimigo perto. Aleluia. Libera. Eu li um livro, Liderança com Propósito. Acredito que muita gente já leu esse livro. Um livro muito conhecido. É do mesmo autor que escreveu Uma Vida com Propósito. Fala sobre liderança. E um dos assuntos abordados nesse livro é o seguinte: que Neemias não gastava tempo com gente que não queria ser liderado. Ele abraçava aqueles que queriam, aqueles que estavam dispostos. Porque coisa cansativa é você ficar perdendo tempo com gente que não quer nada com nada. Não quer. Pega quem quer, irmão, senta com ele, discipula, caminha junto, leva para tua casa, vai, faz um discipulado aí com essa pessoa, porque se ele está interessado, esse é o cara que você tem que investir. Não tenta, irmão, forçar a barra. Não que eu vou buscar na sua casa. Se tiver que buscar o cara para vir para a igreja na sua casa, meu filho, você está lascado. Tem que empurrar com a barriga. Eu estou falando de gente que já deveria, irmão, estar assumindo uma posição de autoridade, que deveria estar fluindo no ministério, e você ainda está perdendo tempo com essa pessoa. Você está entendendo? Por isso que o conceito de autoridade precisa voltar para os nossos conceitos, para a nossa igreja, irmãos. Começando pela nossa família, porque na verdade a degradação da igreja é a degradação da família. Quando eu digo que a sociedade cultural, por que a sociedade e a cultura do Brasil está desse jeito? Porque a família está desse jeito. Tudo começa na família. A igreja começou com um homem e uma mulher. E Deus olhou para eles e disse, multiplicai-vos sobre a terra. A igreja tem que crescer mesmo, cresça, multiplique, mas começou com a família. Nós precisamos compreender, irmãos, para que serve e qual é o propósito da autoridade. Primeiro, ela tem função de liderar. Paulo disse em 1 Tessalônica 5,12, rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vocês, os que presidem sobre vocês, reconheçam eles. Hebreus 13,17 diz, obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta por elas, para que façam isso com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. O líder é aquele que vela pela sua alma, é aquele que vai dar conta das almas. Por isso que a sujeição é importante, para que o líder não faça isso sofrendo, para que o líder não faça isso gemendo. O líder vai dar o destino correto para as pessoas, ele vai apontar o caminho correto, uma conduta de vida e de ensino. Essa é a função do líder. E a autoridade é dita por Paulo no versículo 4, que ele traz a espada.
Porque ele é ministro e é vingador para castigar quem faz o mal. Por quê? Porque o líder é aquele que traz proteção e ordem no meio do povo. Onde não tem autoridade, o caos se instala. É assim que funciona. Por isso tem que haver autoridade e respeito à autoridade. Se você ler Êxodo 17, você vai ver o povo de Israel guerreando contra os amalequitas. Moisés fica no monte com as mãos levantadas. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué está vencendo a guerra. Araão e Ur sentou Moisés numa pedra. Um ficava de um lado segurando a mão de Moisés e o outro do outro, para que Moisés não baixasse a mão. Porque se Moisés baixasse a mão, Josué perdia a batalha. Irmãos, é injusto dizer que foi Josué que venceu a batalha, quando na verdade foi a autoridade que estava liberando a bênção sobre Josué e o exército. Aleluia! Porque a autoridade espiritual tem o ofício de proteção. Isso começa dentro da família, querido. Por isso que todo pai deve orar pelos seus filhos. Todo pai deve orar pela esposa. E não só orar, proteger fisicamente, proteger emocionalmente, construir uma base de segurança dentro de casa, porque a igreja é só a extensão do nosso lar. Essa onda de pastor em depressão, querido, pode analisar. Por que está em depressão? Não é porque é da obra, não. É porque não aguentou a pressão da obra. Não. A família está destruída. Ele não consegue conciliar a família e a obra. Mas não foi a obra, foi a família. A obra não cansa, não. Sabe o que é que cansa? O que cansa é a desordem da autoridade. Você não consegue liderar, então você cansa. E qual que é a primeira base de liderança? A nossa família, o casamento, os filhos. Se tem um casamento estruturado, filhos estruturados, irmão, a igreja vai bem. Pode chover canivete na igreja, pode ter o problema que for. Não, irmão, não cansa um pastor resolver problema dos outros. Para nós é um prazer sentar, conversar, ministrar, ver a vida das pessoas sendo mudada por causa dos conselhos que nós ministramos sobre elas. Isso nos anima, nos fortalece, é testemunho para a gente continuar, é motivo para a gente andar para frente, não retroceder. O que cansa a vida de um pastor, irmão, é a própria falta de estrutura nele mesmo. E isso começa dentro de casa. Você entende isso? Por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, que a autoridade é exercida também para corrigir. Tito 2,15 ele disse: exorta, repreende toda autoridade, ninguém te despreze. Paulo está dizendo a Tito, para Tito, usa a autoridade. Usa, pega pesado na autoridade e ninguém te despreze. O pensamento de amor que nós temos hoje é muito equivocado. A pessoa diz: meu pastor é um amor, é um amorzinho, ele não corrige ninguém, tadinho, ele ama. Irmão, essa base de amor não é o amor de Deus. Esse negócio que eu estou aqui para te amar, querido, tá? Cuidado, eu estou aqui para te amar, não, porque o amor corrige. O amor tolerante não é o amor de Deus, não é. Final de semana, nós ganhamos uma van para a casa de recuperação. Ganhamos uma van daquelas Tupic, sei lá, 16 lugares. E aí o casal que doou foi na minha casa, membro da igreja. Pastor, tá na internet? Acho que eles não estão assistindo. Se tiver, depois eu sento com eles. Vai servir de exemplo. E eles doando a van e fazendo pergunta: pastor, meu marido quer abrir uma tabacaria, porque não sei o que. Está errado. Deus não está nesse negócio. Só paulada, irmão, só confronto. Pastor, ele trabalha com venda de automóveis. Pastor,
O que o senhor acha de vender um carro para um cara que você sabe que é traficante? Sabe que aquele dinheiro vem do crime? Eu falei, está errado, não pode, eu daqui a pouco não ganho mais a van. Não. Errado. Daqui a pouco esse irmão vai levar, não vai doar mais a van. A gente não tem que caminhar, irmão, politicamente. Pastor não nasceu para ser político, irmão. A autoridade de Deus tem que fluir debaixo da integridade que vem do trono. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Aleluia! Glória a Deus! Tem que corrigir. Paulo diz, pega pesado, ninguém te despreze. Agora nós temos dois extremos, e eu preciso entrar aqui também para você não confundir. Porque tem gente que pega a mensagem, abraça e diz aqui, eu vou por esse caminho. Só que ela não está entendendo. Então a gente tem que explicar direitinho. Olha o que a Bíblia diz. Para cada pessoa um tratamento. Nem todo mundo você pode pegar pesado. 1 Tessalonicenses 5,14. Paulo diz, rogamos também, irmãos, que admoesteis os insubordinados, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e seja paciente com todo mundo. Paciência você vai ter que ter com todo mundo. O insubmisso, você admoesta. O desanimado, você consola. Porque se admoestar o desanimado, você vai acabar de matar com ele. O fraco você sustenta. Para cada um é um tratamento, irmão. Agora o que não pode acontecer, irmãos, a gente não pode confundir o insubmisso com o desanimado e nem com o fraco. Porque eu já corrigi gente insubmissa que disse o seguinte, pastor, mas eu estava fraco. Mentira! Tinha força para resistir. Tinha força para resistir à autoridade, não é fraco. Você corrige o insubmisso, ele diz, eu estava desanimado. Mentira, porque estava animado para resistir à autoridade. Então, o insubmisso, você admoesta. Tem que saber discernir quem é quem. Amém, irmãos? Nenhum líder que ama gosta de ficar admoestando. Não é prazeroso fazer isso. Não é o propósito do reino. O propósito do reino é abençoar, irmãos. Mas em nome do reino nós temos que admoestar. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13:10, ele diz o seguinte: irmão, eu vos escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, não para destruição. Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, eu por carta, eu vou exortar vocês, porque quando eu estiver presente, eu quero que vocês estejam alinhados, para que eu não use a autoridade que eu recebi do Senhor, para ser rígido com vocês, mas para abençoar. Paulo está dizendo, eu não quero usar esse poder para isso. Por isso, irmão, se alinha. Está entendendo? Agora tem muitos irmãos que acabam abusando da autoridade. E aí sai da autoridade e entra no autoritarismo. 1 Pedro 5:1. Aqui está o princípio pela qual a autoridade precisa ser funcional na sua vida. 1 Pedro 5:1 ele diz, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu também presbítero como vocês. Então Pedro está falando de pastor para pastor, de presbítero para presbítero. Ele está dizendo, como testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Versículo 2 ele diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas com ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo. Servindo de... Olha aqui, irmão, é assim que a autoridade funciona. O exemplo de liderança que foi dada por Jesus, irmãos, é servir. Como é que exerce liderança? Mandando, apontando, dizendo, faça isso, faça aquilo. Aqui quem manda sou eu. Não, não é assim.
é dando o exemplo. Pedro está dizendo aqui, ó, não faça por ganância, alinhe o seu propósito, alinhe o seu coração. Não é por dinheiro, não é por posição social, não é por status. Sabe, irmão? Eu disse para minha esposa, os meninos, o casal que veio comigo, o pastor Ralph e a pastora Cauane, no carro a gente estava vindo conversando sobre isso. Nós temos muitos amigos, pessoas que estão se destacando hoje, e a gente tem percebido muitos deles se perdendo por causa da visibilidade, por causa do sucesso, por causa do dinheiro. E a gente tem que tomar cuidado para guardar o nosso coração, para não cair nesse mesmo lugar. Porque todo mundo começa bem, irmão, humilde. Todo mundo começa orando, jejuando para pregar na tarde da bênção. É ou não é? Depois que fica famoso, não ora, nem para o almoço não ora mais. É verdade. Perde a inocência, perde a simplicidade, perde a dependência. E aí a gente vê um monte de gente vendida pela mídia, pelas coisas, sabe? Buscando um status, uma posição, e o propósito vai se perdendo. Eu disse para minha esposa, nós vamos colocar as nossas redes sociais nas mãos de obreiros. Eu não quero mais ter acesso às minhas redes sociais. Por quê? Para não ficar vendo curtida, para não ficar vendo comentário. Você é uma bênção, você é um homem de Deus, você destravou minha vida, você não sei o quê, através de você. E a gente fica lá olhando aquilo lá, cara. Quantos seguidores tem no YouTube, quantos seguidores tem no Instagram, e você fica ali, aleluia, aleluia. Daqui a pouco você está um cabeçudo, fora do propósito. Porque a gente vai se perdendo no caminho e não percebe. É muito sutil. O exemplo de liderança é servir. É servir. Marcos 10:42 diz assim: Jesus, chamando para si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoriam, e os grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim. Como será então? Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o serviçal. Qualquer que entre vós quiser ser primeiro, seja o último. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o padrão de autoridade. Aleluia! O padrão de autoridade não é ser servido, é servir. Nós já falamos sobre a importância de ter respeito, independente da postura da autoridade, se ela está certa ou se ela está errada. Mas eu preciso estabelecer princípios de fidelidade e obediência, porque numa posição de autoridade que eu e você estamos, nós vamos prestar conta para Deus. Alguém vai se submeter a você, essa pessoa está sendo louvável diante de Deus, porque ela está obedecendo, mas você vai prestar conta. Eu e você vamos prestar conta. Conosco vai ser diferente. Por isso que tem muita gente em umas igrejas por aí que Jesus cura, Jesus faz milagre, Jesus abençoa, porque a pessoa é inocente, pura, não sabe, não conhece a verdade por detrás das cortinas, e ela só está cumprindo a obediência, se submetendo a uma liderança que ela considera a liderança de Deus. Deus abençoa a pessoa, mas o líder, Deus vai tratar com ele. Você está entendendo, querido? Então, para nós o negócio aqui é mais estreito. Agora eu quero falar um pouco sobre autoridade na família. 1 Timóteo 3,5. A Bíblia diz: se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá o governo da igreja de Deus? Uau! Requisito para governar na igreja é governar em casa primeiro. Não dá para governar a igreja sem governar em casa, irmão. Não funciona. Não, pastor, lá em casa está ruim.
entrega a liderança. Dá um tempo, fala, pastor, pede ajuda. Você é líder, tem um líder acima de você, comunica com ele. Pastor, não está bem, as coisas não estão andando bem. Você está perdendo a família, está perdendo o casamento e está tentando segurar o ministério. É melhor perder o ministério e segurar a família. Porque se você segurar a família, o ministério, você não perde. Mesmo que você dê um tempo no ministério. Ministério nunca perde. Restaura o padrão. E para entender a autoridade na família, irmão, nós precisamos entender essa rede por onde a autoridade flui. Porque peraí, pastor, o senhor está falando, parece fácil, mas você não sabe como é que é. Você não conhece o marido que eu tenho. Você não conhece a esposa que eu tenho. Você não sabe como que é as coisas. Para mim não é nada fácil. Então vamos entender por onde flui a autoridade. 1 Coríntios 11:3. Paulo diz o seguinte, agora a instrução para casamento e família. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça de toda mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. A palavra cabeça fala de comando e governo. Deus é o governo de Cristo. Cristo é o governo do homem. E o homem é o governo da mulher. Esse nível de autoridade precisa ser respeitado. Amém? Posso ouvir um amém? Eu sei que as irmãs não gostam, algumas irmãs vão ficar bravas comigo, depois vão ficar felizes. Fica tranquila. Fica brava, depois fica feliz, você vai gostar. Escuta só. Irmãos, uma das degradações da sociedade, como nós falamos no início, é o fato da mulher sair da sua posição de ajudadora, que foi para isso que Deus criou a mulher, para ser a ajudadora do homem, e buscar a mesma posição de autoridade que um homem. Amém? Nós estamos vivendo num tempo onde a mulher não quer ouvir isso, eu sei disso. E o homem, o pior de tudo, é o homem se tornar omisso. É o homem se tornar omisso. Nós estamos vivendo um tempo onde você vê um camarada que devia ser homem, parece que é uma mulherzinha. É ou não é? Homem ferido, homem magoado, homem, ai, eu vou chorar, estou magoado. Irmão, parece uma mulher. Homem não é assim, não deveria ser assim. Mas a inversão dos papéis na família está tornando homens afeminados e mulheres masculinizadas. Fica comigo, fica comigo. Gênesis 2:18. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Primeiro, a mulher é um presente de Deus para o homem. Quem não quer receber uma ajudinha, irmão? Alguém que lhe auxilie, alguém que lhe ajude, alguém que seja companhia, alguém que esteja presente na sua vida todos os dias, auxiliando, ajudando. Ajuda, todo mundo gosta de ajuda. A mulher é um presente de Deus ao homem. Aleluia. Mas esse é o papel da mulher, ajudadora. Não significa que a mulher é menos importante que o homem. Amém? Por exemplo, entre pais e filhos, Efésios 6:1 diz: ó filhos, sedes obedientes aos vossos pais, como no Senhor, porque isso é justo. A Bíblia manda o filho ser obediente ao pai, mas isso também não significa que o filho é menos importante que o pai. Não envolve valores, envolve uma ordem de autoridade, ordem dentro da casa, dentro da família. Entende? O movimento feminista hoje, irmãos, tem sido para distorcer o papel da mulher e da sua origem ordenada por Deus. O primeiro movimento feminista, nós entendemos o direito da mulher ao voto, o direito da mulher poder falar, mas o segundo movimento feminista foi para distorcer os princípios de Deus na família.
O feminismo hoje representa o aborto, o feminismo representa hoje a ideologia de gênero, mas não representa a mulher biológica. As feministas buscam igualdade e chamam isso de feminismo igualitário. A igualdade significa que as mulheres, elas devem ter os mesmos trabalhos que os homens, os mesmos planos de vida que os homens, os mesmos papéis nos casamentos que os homens, o mesmo papel na criação dos filhos que os homens. Irmão, os homens e as mulheres foram criados por Deus para serem iguais em valor, mas não nos seus papéis. Amém? A mulher exigir o mesmo lugar que o homem seria o mesmo que a igreja exigisse o mesmo lugar que Cristo. Sabia disso? Então nós poderíamos até cantar aquela musiquinha, no lugar de dizer lindo, lindo, lindo és, é lindo, lindo, lindo eu sou, lindo eu. Porque eu quero o mesmo lugar de autoridade que Jesus, e não dá. Assim como a mulher não pode exigir o mesmo lugar de autoridade que o homem. Essa distorção de valores, irmãos, essa distorção de valores é o que tem levado à distorção da família. Eu não estou falando de o homem ser mais importante que a mulher, porque não é assim. Jesus mesmo deu a vida pela igreja. Ele valorizou mais a igreja do que a si mesmo. Ele morreu pela igreja. Ele colocou a gente acima dele mesmo. E essa também é a responsabilidade do homem para com a mulher. O homem tem que dar vida por ela. Você está entendendo? Como Cristo fez com a igreja. Pastor, mas por que não dá certo? Porque o homem só funciona recebendo autoridade. Não adianta você tentar dar amor para o homem, que não vai dar certo, irmã. Não adianta chamar ele de brigadeirinho, lindinho, bonitinho, fofinho. Não funciona. O homem só funciona recebendo respeito e reconhecimento. É assim que o homem funciona. A mulher funciona recebendo amor, proteção. A mulher funciona recebendo cuidado, direção. Manda flor que ela vai adorar. Se for igual a minha esposa, ela prefere a parte dela em comida. Aleluia. É assim que você mima a sua mulher, querido, dando carinho, dando amor. Agora o homem não adianta. O homem, você tem que dar respeito. Nem que for para você falar assim, meu amor, obrigado, porque você é um grande líder. Cara, você encheu o coração do cara. Você é o alfa, meu filho. O cara vai ficar assim, duvido que esse cara não vai dar a vida por você, minha filha. É instinto masculino, o homem protege tudo que honra ele. O homem defende tudo que o respeita. Tudo que respeita o homem pula na frente, ele defende. Isso é instinto masculino. Quer castrar um homem, irmão? É você tirar a autoridade dele. Sabe por que tem homem que não respeita, que não dá a vida pela esposa? Porque ela rompe a autoridade dele. Ela envergonha ele na frente dos outros. Ela tira a autoridade dele na frente dos outros. Ridiculariza ele na frente dos outros. Aí o cara vai ficando castrado. Vai virando mulherzinha. É verdade. Você está entendendo? Jesus deu a vida para a igreja. E Jesus também, você não adora Deus dando amor. Você adora Deus dando respeito, dando temor e reconhecimento a Ele. É assim que adora a Deus. A inversão dos papéis, irmãos, tem tornado as famílias disfuncionais. O aumento do divórcio aumenta a cada ano. Sabe por quê? Qual o motivo? A mulher está medindo força com o marido dentro de casa. Ou o marido é um babaca omisso,
E ela não aguenta mais um homem omisso. E cansa. Porque a sua natureza feminina espera um provedor, um protetor, não um cabeção que fica o dia inteiro jogando videogame enquanto ela trabalha. Aleluia! Aí qual que é o resultado dessa família disfuncional? Filhos disfuncionais, filhos sem identidade. O que mais tem hoje é criança em depressão, criança com problema de estima, adolescente escolhendo pelo homossexualismo. Por quê? Porque as famílias são disfuncionais. Porque a criança não assiste o padrão correto dentro de casa. Muitas vezes o herói da criança não é o pai, é a mãe que trabalha, que sustenta a casa, e o pai não faz nada. Aí o filho olha para a mãe e diz: minha mãe é meu herói. Daqui a pouco o menino está afeminado. Ou porque vê o pai batendo, espancando. Aí a criança está optando pela homossexualidade, porque não conhece um padrão de autoridade e ela não tem identidade própria. Você está entendendo, irmãos? Aleluia. Dá um minutinho aí. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos entender a ordem pela qual a autoridade flui. Se queremos exercer autoridade, isso tem que começar dentro de casa, na família. O respeito e o temor sobre essa ordem é o que mantém todas as coisas funcionando corretamente. Amém? Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22, olha só. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como no Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmão, nós precisamos consertar os papéis, tanto do homem quanto da mulher. Ô amigo, sabe por quê a sua mulher não te respeita? Pastor, estou gostando de ver essa mensagem hoje. Talvez tenha um machão aqui dizendo isso. Isso é de Deus, estou adorando, porque a minha mulher não me respeita. Sabe por que a tua mulher não te respeita? Porque você não dá a sua vida por ela. Por isso que ela não te respeita. Aí a mulher diz assim: pastor, estou adorando essa mensagem, porque o meu marido não dá a vida dele por mim. Ele não se sacrifica por mim, pastor. Sabe por que o marido não dá a vida por você, mulher? Porque você não o respeita. Você ofende a sua masculinidade. E agora, como que é que a gente conserta isso? Alguém mais maduro, um dos dois, vai ter que tomar a iniciativa de entrar no lugar correto de autoridade. Se a mulher não entra, entra você, meu irmão. Se ela não te respeita, dá a sua vida por ela, vai morrer por ela. Mesmo assim, daqui a pouco ela vai te respeitar. Se o marido não dá a vida por você, se é omisso, se submete. Para de ofender a sua masculinidade, para de dar autoridade para ele. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa certa aqui para consertar. Porque se a mulher respeita, ela vai demonstrando admiração por ele, irmão. Ele é despertado para morrer por ela. Ele é despertado para morrer por ela. É instinto. Você está entendendo? Sabe por que Adão não defendeu Eva?
Porque Eva rompeu a sua liderança, tomando as decisões. Ela comeu do fruto. Ela tomou a atitude e deu para ele, convenceu ele de comer. Quando chegou a hora do vamos ver, que Deus foi prestar conta, o que ele fez? Foi a mulher que tu me deu. Por que a serpente investiu na mulher? Porque a mulher é o vaso mais frágil. A mulher emocionalmente se envolve mais fácil que o homem. Então ele viu a oportunidade de pegar a mulher nesse lugar. Você está entendendo, irmãos? Se o homem dá a sua vida pela mulher, se ele dá proteção, se ele dá provisão, se ele estabelece limites, sabe o que vai acontecer? Ela o adora, o respeita e o admira, e os filhos assistem e aprendem. Os filhos assistem a mãe que respeita, admira, e um pai que protege, que dá guarida, que dá sua vida. O filho assiste e aprende. Qual é o padrão da próxima geração? É o padrão que está sendo assistido dentro da sua casa. Aleluia! Os homens têm uma responsabilidade de exercer essa autoridade através do servir, meu irmão. Não é para você pegar essa mensagem agora e dizer: aqui quem manda sou eu. Não, exerça através do servir. A responsabilidade de um homem para com a mulher é como a autoridade de um pai para com o filho, sabia? Por isso que quando tem um casamento da filha, quem entra com a noiva? Quem? E o pai entrega a filha para quem? Por quê? Você já parou para pensar por que o pai que entra com a filha? Porque o pai está transferindo a autoridade. Ele tinha autoridade sobre a filha, agora ele está transferindo essa autoridade para o marido. E eu vou mostrar para você na Bíblia, irmão. Olha só, vamos lá. Eu já estou encerrando, estou em cima da hora, posso continuar? Números capítulo 30, versículo 1. Vou provar para você que a mesma autoridade que um pai tem sobre um filho é a mesma autoridade que um marido tem sobre a esposa. Números 30, versículo 1. Falou Moisés aos cabeças da tribo dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer um voto ao Senhor e fizer um juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher da sua mocidade, estando ainda na casa do seu pai, fizer um voto ao Senhor e com obrigação se ligar, o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, se o seu pai calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a sua obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se o pai não concordar com o que ouviu, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, e o Senhor perdoará, porque o seu pai não lhe concedeu. Quer dizer que até o voto da filha para com Deus não é válido se o pai não concordar. Porque antes de Deus, a autoridade sobre o filho é o pai. Versículo 6. Você vê que Deus respeita a autoridade. A fluência da autoridade vem de Deus. Cristo, Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e dos seus filhos. Olha aqui, vamos para o versículo 6. E se ela for casada, agora da mulher casada, e for obrigada a alguns votos, e a sua pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e o seu marido ouvir, e se calar para com ela, no dia que ouvir os seus votos, serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma será válida. Mas se o seu marido não concordar com o que ouviu, e anular o seu voto com que estava obrigada, como também a sua pronunciação de seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará.
Quer dizer, se o marido também não concordar com o voto que ela fez diante de Deus, Deus não quer o seu voto, porque você está obstruindo a autoridade que é primeiro na sua vida, que é o seu marido. Aí o versículo 9 diz: no tocante o voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma lhe será válido. Por que que a viúva e a repudiada não, ela está livre para fazer o voto que quiser? Porque ela não tem mais autoridade sobre a cabeça dela, porque é viúva ou porque é divorciada. Então o voto dela é livre. Mas quem tem marido, quem tem pai, tem que se submeter à autoridade do pai. Você está entendendo? Pastor, mesmo que não seja justo, mesmo que não seja justo. 1 Pedro 3, Pedro diz: semelhantemente vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo porte das mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa maneira de viver. Mesmo que o marido não é obediente à palavra, ele deve ser ganho pelo testemunho da mulher sem palavra. Sem palavra. Versículo 3. Vem comigo, você vai entender. Esse texto é bem polêmico, muita gente usa para uso e costume, porque não entendeu o contexto. Versículo 3: o enfeite delas não seja o exterior, o frisar de cabelo, o uso de joias, ouro, a compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto e precioso diante de Deus. Quando Pedro está falando aqui do cabelo, do frisado, das roupas, das joias, ele não está proibindo. Ele está dizendo assim, ó, você mulher deve se trajar interiormente mais do que você se traja exteriormente. O que o homem tem que ver em você é aqui dentro, não aqui fora. É isso que Pedro está dizendo, não que é proibido. Porque ele usa como exemplo Sara. Versículo 5: porque assim se adornavam também as antigas santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus, estando sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara, obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor, a qual de vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Por isso que ele não está falando de uso e costume, porque Sara usava brinco. As mulheres na antiga aliança recebiam presente como pingente, como coisas de ouro, que elas usavam para se enfeitar. Quando Pedro está falando, dando esse exemplo dos enfeites, ele está dizendo, você tem que se trajar, é da mulher interior. E que tipo de mulher interior? Ele está falando aqui, ó, que não é joia, mas é no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Espírito manso e tranquilo, porque isso é precioso diante de Deus. Eu sei que essa palavra, nos dias que nós estamos vivendo, irmão, onde a mulher tem a mesma autoridade que o homem, soa como uma heresia, mas não é, está na Bíblia. Está na Bíblia. Como Sara era obediente a Abraão, chamando-lhe Senhor. Agora presta atenção, irmão, porque não é para você bater o pé e dizer agora que quem manda sou eu. É para você olhar para o céu e saber que quem vai prestar conta é você. Você tem uma esposa submissa dentro de casa, você vai prestar conta, porque se você serviu ela, deu sua vida por ela, deu sua vida pelos seus filhos, pela sua igreja, pela sua família, pela liderança que está na sua... Você vai prestar conta por tudo que flui autoridade na sua vida. Então o negócio aqui é mais pesado, meu irmão. Porque mesmo você, marido, que esteja errando na sua posição, a mulher está te obedecendo, e obedecendo você, ela está obedecendo a Deus, porque ela não está resistindo à sua autoridade, mas você vai ser cobrado depois. Vai ser cobrado depois por Deus. Está entendendo? Então o negócio aqui para nós, aqui o negócio é mais pesado, irmão. O negócio é você que vai prestar conta. Naquele dia não vai fluir, você falar é culpa da Eva, que não vai funcionar não, é você, é tu mesmo. Agora é contigo. Está entendendo? O cara devia ser o cabeça do lar. É um cabeção. Não é um cabeça do lar, é um cabeção. E vai prestar conta com Deus. Jesus era sujeito até aos seus pais. Se você ler Lucas 2,51, você vai ver que ele era sujeito aos seus pais.
Honrar é obedecer, irmãos. Honrar é uma obrigação cristã. E nós devemos fazer isso a todas as pessoas. Mas obedecer só às autoridades. Pedro 2,17 diz: honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus, mas obediência à autoridade. Romanos 13,2: quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e trarão sobre si mesmo condenação. Essa é a lei. Está na lei. Êxodo 20:12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Por quê? Porque Deus vai matar quem não honra? Não, não é isso. Porque quem quebra os princípios de Deus perde a guarida. Se você quebra os princípios de autoridade, você não tem proteção, porque o diabo encontra legalidade para agir. Por que quem desonra pai e mãe vive menos? Porque ele quebrou um princípio de autoridade, e ele está vulnerável. Está entendendo, irmão? A gente ganha livramento todo dia, gente. Hoje mesmo a gente ganhou um livramento. Hoje não, ontem. De uma batida de carro. Você fala, glória a Deus. Foi por Deus que não bati o carro ontem. E a gente tem que glorificar a Deus, porque foi proteção de Deus. Tem gente que morre e você fala, tadinho, né? Morreu. Às vezes porque não tem mais a guarida, porque está andando numa linha de desonra. E o diabo tem legalidade. Então existem muitos males que acontecem na vida de uma pessoa, porque ela está caminhando fora do princípio de autoridade de Deus. Por isso as coisas não fluem, as coisas não dão certo na sua vida. Está entendendo? Muitos de nós deveríamos pedir perdão para os nossos pais, por ter resistido à autoridade deles por muitos anos, porque isso traz consequências. 1 Samuel 15:23 diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Por que pecado de feitiçaria? Porque atrai a ação dos demônios. Por isso feitiçaria é um ritual que atrai demônios. E o pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria, porque atrai demônios. Tem gente que até tenta resistir ao diabo, e o diabo diz, não saio, não saio e não saio. Por quê? Porque tem legalidade. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Você nunca vai resistir ao diabo sem antes se sujeitar à autoridade. O diabo não sai enquanto você não se sujeita, porque o diabo não foge de você, ele foge da autoridade pela qual você se submeteu. Você está entendendo? Pensa numa porta aberta para o diabo, irmão. É a desonra da autoridade. Por isso, irmão, que quem não é liderado não vai saber ser líder. Quem não se submete, tem um monte de pastor que não se submeteu. Pode ver, eu conheço um monte. Conheço um monte de pastor que abriu igreja, o cara se ungiu sozinho, abriu igreja sozinho, nunca se submeteu, tem uma igreja mirrada, ninguém obedece, ninguém se sujeita, ninguém consegue seguir a sua liderança. Sabe por quê? Porque ele nunca se submeteu a nenhuma liderança. Ele a vida inteira quebrou o princípio de autoridade, e agora ele colhe do mesmo fruto pelo qual ele plantou. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou terminar. Malaquias capítulo 4, versículo 6. Olha como termina o Velho Testamento. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não venha e fira a terra com maldição. Sabe qual é a profecia de Malaquias? A restauração da ordem da autoridade. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele está falando de consertar a ordem da autoridade. Porque enquanto a ordem da autoridade não for consertada, Deus vai ferir a terra com o quê? Com o quê? Maldição. O princípio da autoridade engloba todas as nossas áreas: sociais, ministeriais, familiar. Tudo parte do mesmo princípio, da ordem e da autoridade. Nós vamos quebrando regras, e todo princípio que você quebrar, você será quebrado por ele. Você está entendendo, querido? Por isso, irmãos,
O mundo está do jeito que está. A degradação da família, a degradação da sociedade, da igreja, por causa da quebra dos princípios e dos valores. Você vai evangelizar alguém hoje. Você vai evangelizar uma pessoa hoje. Você fala um versículo, ele termina o versículo. O cara está na rua. Você vai pregar para ele, ele prega para você. Você está cantando uma canção lá no violão, o cara pega o violão da sua mão e termina a canção. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada com o nosso evangelismo. O que nós devemos fazer então? Voltar para casa e evangelizar a família. Porque se as pessoas não estão permanecendo firmes na igreja, por que as pessoas estão fora da igreja? Porque enquanto nós não formos igreja no lar, enquanto nós não formos igreja no casamento, enquanto nós não formos igreja como pai, como filho, nós nunca seremos igreja. Então a melhor coisa é sai das praças, volta para casa, vai evangelizar a sua casa primeiro. Volte aos valores da ordem, dá sentido às autoridades constituídas por Deus. A igreja é apenas um reflexo da família. Você recebe essa palavra? Fica de pé comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se tem espaço para todo mundo, mas eu gostaria de convidar você que reconhece, e eu gosto de fazer isso mesmo, que a gente tem que matar o nosso orgulho desse negócio de querer mostrar que é perfeito. Ninguém é perfeito. Você que reconhece que tem rompido autoridade nos níveis familiares, ministerial, espiritual, você tem desonrado esse lugar, e você reconhece hoje porque Deus falou com você através dessa palavra, e você quer restaurar o padrão na sua vida, para o fluir de Deus no seu ministério, para o fluir de Deus na sua casa, no seu lar, no seu casamento. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vem comigo aqui entre o alpendre e o altar. A palavra de Deus é essa, lá em Joel: chorem sacerdotes, chorem ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, aleluia, poupa o teu povo, ó Senhor. Se você reconhece isso, sai do teu lugar, vem para cá. Recalaba suri cantaraias, alamando roque alamandaraias. O ministério de louvor vai cantar uma canção, e nós vamos chapar na presença dele. É a hora que você dá uma resposta para essa palavra. Confesse a ele, abra teu coração para ele, diz para Jesus as verdades que estão dentro da sua alma hoje. O evangelho sempre foi pregado da mesma maneira, a mensagem ainda é a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento precisa ser uma porta aberta na nossa vida, porque todos os dias nós precisamos voltar em um ambiente e entrar em arrependimento. Oh Senhor, nos ajude a viver essa palavra. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Oh Deus de Israel, nós te adoramos. Nós nos submetemos, a Senhor, ao teu governo. Nós nos submetemos ao teu governo. Nos ensina a ser pai, nos ensina a ser, Senhor, maridos. Nos ensina, Senhor, a morrer pela esposa. Nos ensina, esposa, nos ensina como esposa a respeitar o marido. Senhor, nos ensina a fluir dentro do teu propósito de autoridade. Então seremos pastores, então seremos profetas,
então seremos apóstolos, mestres e evangelistas. Eu profetizo nessa noite sobre a tua igreja, Senhor. Levanta, levanta, Senhor. Levanta profeta dos lares, pais que profetizam aos filhos. Levanta, Senhor, pastores da sua própria casa. Flua, flua, Espírito Santo. Flua, flua. Ergue, ergue, secamanuque, evadarrassuria. Adore. Meu Deus, eu te amo, Abba. Restaura, renova os ministérios, renova os casamentos, renove as famílias. Senhor, que haja um novo tempo sobre o ministério Restaurar. Eu profetizo sobre essa igreja, sobre os pastores, sobre os líderes. Ah, meu Deus! Oh, novo tempo! Para dançar. Ai kalaman chori kalabaraba suriala. Yeshua, Yeshua. Adore ao Rei. Temor ao Senhor nessa noite. Temor ao Senhor. Soltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele está pondo as coisas em ordem nessa noite. Te esperando para dançar. Yeshua, meu Deus, Yeshua. Sinta a presença dele. Sinta a presença do Espírito Santo. Alguns aqui estavam, de certa forma, adormecidos, de uma forma muito letárgica, levando a sua vida. Mas hoje o Espírito Santo te leva a um despertamento, a um destravamento, porque o canal de autoridade vai fluir sobre a tua vida. O canal de autoridade vai fluir sobre a tua família, e automaticamente vai fluir do púlpito, vai fluir do altar. Receba.
Saltando sobre os montes de Jerusalém. Aleluia! Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes Que manda raba surianderema de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Aleluia! Shekalamandaraba suriandere. Aleluia! Aleluia! Eu profetizo um novo tempo sobre a sua família, um novo tempo sobre o teu ministério. Até a pregação vai fluir diferente. Haverá um peso na sua palavra. A palavra será como espada afiada saindo dos teus lábios. Vida produzindo vida, vida gerando vida. A palavra viva vai fluir da vida. Receba. Remamacasturiandere barabaras. Andaragasturie dere quere bastoria la baragastoria lá. Anduragasturike. Plavustebio. Awike plove cariotas. Seja renovado com línguas de fogo. Seja renovado em línguas de fogo, em línguas de fogo. Ah, meu Deus! Vem saltando sobre os montes. Glória a Deus! De Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Aleluia! Sou tua noiva apaixonada, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, queridos. Quem recebe essa palavra, esta unção sobre a sua vida, diga amém. Pode sentar-se. Eu quero apenas agradecer ao pastor Delta, a pastora Renata. Um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham